Olha, gente, nós vamos iniciar a aula de hoje. É um assunto mais tranquilo, tá? O que a gente vai conversar é sobre ecofisiologia das plantas C3, C4 e CAM. Na realidade, gente, a gente vai falar até mais sobre esses dois casos aqui. Mas, assim, primeiramente, a gente tem que explicar o que é ecofisiologia, né? Então, a ecofisiologia, gente, é um comparativo, tá? É um estudo comparativo dos mecanismos de fixação biológica. Então, comparativo aí da fisiologia só que nesse caso aí, que vai ser apontado aí, os mecanismos de fixação biológica. No caso aí, fixação de CO2. E para que se estuda isso, gente? É uma resposta, né? Esses mecanismos existem como uma resposta a adaptações ao ambiente. Vou colocar aqui, adaptações não, as exigências do ambiente. Olha, nós já estudamos as plantas C3, as plantas C4, CAM. Eu só vou fazer um comparativo aqui frente às exigências do ambiente tropical, né? Nós estamos inseridos num país tropical, então é relevante, né? Por que não falar desse comparativo, né? Mostrando aqui a eficiência dessas plantas C4 em especial. Tá? Então, eu vou mudar de tela aí para mostrar um pouco desse comparativo. E aí, vou buscar um pouquinho no que já foi falado já. Vou aproveitar aqui, já pegar uma imagem. Que é uma imagem que eu cheguei a compartilhar com vocês. Eu peguei da internet, deixa eu ver aqui. A gente recapitula e avança. Então, para falar desse comparativo, só lembrando aí, esse caso aqui, gente, esse caso aqui das plantas C4. Elas têm aqui as células do mesófilo foliar, as células de parênquima, essas células aqui que têm a enzima PEP. PEP carboxilase, ou seja, ela tem afinidade pelo gás carbônico. Aí ela vai formar um ácido de 4 carbonos. Então, um ácido de 4 carbonos. E esse ácido vai ser deslocado aqui, para essas células chamadas células da bainha perivascular. E aqui ela vai fazer o mecanismo C3. Ok, gente? As plantas C4 têm o mecanismo C3 aqui, nas células da bainha perivascular, que tem aquela enzima chamada rubisco. Ok, gente? Então, as plantas C4 têm um mecanismo específico de afinidade com o CO2 para depois descarboxilar esse CO2 aqui na rubisco.
Mas o ponto aqui, ponto importante é o seguinte, olha a localização. Então, numa folha, vamos aqui imaginar as barreiras, né? Uma folha, ela vai apresentar estômatos, não é? Então, o CO2 ele tem que vencer essa barreira. Aí vai chegar nas células do mesófilo. Então, aqui é a célula do mesófilo foliar. E esse CO2, por difusão, gente, ele consegue atingir essa célula, né? E chega até aqui, ó, no citoplasma. Então, eu vou pegar isso aqui, vou mostrar aqui, ó, essa célula maior. Essa célula maior. E o importante aqui é que a PEP, o que eu tenho que especificar aqui? Que a PEP, ela fica no citoplasma. E óbvio que essa célula tem núcleo, enfim. Então, é só para mostrar essas barreiras, né? Vence o estômato, depois a barreira aqui da membrana plasmática está aqui. Ok, gente? Então, se eu for fazer um resumo aqui, ó, folha, aí chega lá no estômato, depois vence a barreira aí da membrana plasmática aqui, desculpa, parede celular e mais membrana plasmática. Parede celular. Mais membrana plasmática. E aí, consegue atingir o citoplasma. E no citoplasma está a PEP. E aqui se localiza a enzima. Agora, gente, isso aqui, gente, a gente está falando aqui de plantas C4. As plantas C4. Agora, se a gente for falar de planta C3, a gente já tem que vislumbrar que a rubisco, a planta C3 só tem a rubisco. E a rubisco ela vai ficar dentro do cloroplasto. Então, ó, vou fazer aqui, não vou fazer desenho, né? A C3, ela já tem dificuldades maiores. Então, vai aqui, ó. Folha. Depois atravessa estômato. Aí atravessa, chega a célula, aí tem que atravessar a parede celular e membrana plasmática. Mais membrana plasmática. Chega no citoplasma. Só que tem que atravessar o quê? Tem que entrar no cloroplasto. E o cloroplasto, ele tem duas membranas, gente. Então, ele tem que atravessar uma membrana externa, depois tem que atravessar uma membrana interna para conseguir atingir o estroma. E lá no estroma vai estar a rubisco. Então, aqui no estroma vai estar a rubisco. Lembrando que isso aqui pertence ao
cloroplasto, tá, gente? Aqui é cloroplasto. Então, em termos de localização, para a fixação do substrato, que é o CO2, né, a C4 já leva vantagem sobre a C3. Então, eu vou enumerar aqui, ó. Vou mudar de tela, hein, gente? Certo? Então, vou mudar de tela aqui. Naquela ecofisiologia, eu coloco como item 1 aqui, naquele comparativo, localização. Ok, gente? A PEP no citoplasma. E segundo, a rubisco no estroma do cloroplasto. Outro item importante aí é a afinidade pelo substrato. É a afinidade. Então, a PEP, gente, ela só tem afinidade somente com CO2. A rubisco, lembrando aí que é CO2 barra o oxigênio. E aqui, gente, prejudica a atividade fotossintética. Por quê? Porque se ligando aí a rubisco com o oxigênio, aí vai haver aquele processo chamado de fotorrespiração. E aí eu expliquei que a fotorrespiração é importante porque consome o oxigênio, que seria altamente danoso, né, dentro da célula, é um mecanismo de proteção, mas ao fazer a fotorrespiração, ela está deixando de fazer fotossíntese. Então, em termos produtivos, as plantas C4 com a PEP são muito mais produtivas, né? Elas têm uma atividade fotossintética muito maior. Continuando, gente. Continuando aí, eu tenho que falar até do substrato. E quando a gente fala substrato, a gente coloca CO2, mas na realidade é aqui, ó, é o HCO3 e aqui é o CO2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer tipo um paralelo aqui, ó, só para mostrar o seguinte: na atmosfera, gente, na atmosfera, ela vai apresentar vários gases lá, então tem metano, tem várias, mas aí tem o gás carbônico e tem água. E aí, gente, o importante, por quê? Porque o CO2 pode reagir com a água e formar um ácido, tá? Que é o ácido carbônico. No caso aí é o H2CO3. Esse ácido carbônico ele pode se dissociar e aí formar aqui prótons mais HCO3. Então, o que vai entrar, gente, lá na célula, né? Esse HCO3 aqui, ó, ele já vai ser prontamente, ó, fixado pela PEP. Ele vai ser prontamente fixado na PEP, na fosfenolpiruvato. Ao passo que as plantas C3 que tem a rubisco, aí vai ter que ter uma reação aqui de conversão em CO2 e esse CO2 ser fixado aqui pela rubisco. Então, só mencionando aqui que a PEP ela é altamente, ela tem uma altamente específica, ela tem muita afinidade pelo substrato aqui, que é a fonte de carbono, né? E que, enfim, vai se refletir na eficiência fotossintética lá.
tem outras características a serem apontadas aí. Vou aproveitar essa tela aqui, gente. Eu vou ter, quem quiser faça um print aí, que eu vou seguir aqui, ó. Vou só alterar isso aqui. Porque essa história ainda continua ainda. Olha, é importante mencionar aqui a questão da temperatura ótima. As plantas C4, no caso que tem a PEP aqui, gente, elas funcionam bem, ó, entre 30 a 45 graus. Já as plantas C3, que só tem somente a rubisco, né, elas vão funcionar bem nessa faixa de 20 graus a 35 graus. Lembrando que as plantas C3 são sujeitas à fotoinibição, né, aquelas condições de alta temperatura, elas têm que fechar os estômatos, aí para a entrada de oxigênio, começa a aumentar o oxigênio interno, e aí tem que fazer a fotorrespiração, tem todo esse problema aqui nessa faixa de temperatura, é o ideal, acima disso prejudica. E as plantas C4, né, que tem a fosfenolpiruvato, elas conseguem funcionar em temperaturas mais elevadas. Tudo isso, gente, a gente está mostrando aqui a eficiência, tá, das plantas C4 para essas exigências do ambiente, o quê? Com um clima tropical. Então, ela tem todo um mecanismo, ela tem toda uma série de adaptações internas, né? A enzima, a afinidade pelo substrato, a faixa de temperatura que elas funcionam, tudo isso vai se refletir aí na alta produtividade, numa melhor adaptação a esse tipo de clima das plantas C4, quando comparadas a rubisco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para me apontar. Olha, gente, vou colocar o último item aqui para a gente mudar já de assunto. Consumo de nitrogênio. Já que a gente está falando aí de ambiente tropical, os fatores limitantes é água e nitrogênio, né? Então, vou colocar aqui, ó, consumo de nitrogênio. Gente, consumo de nitrogênio para a síntese das enzimas. Então, aí fica em torno aí de um consumo de 10% para produzir a PEP, e aqui fica em torno de 50% para sintetizar rubisco. Olha, por que o nitrogênio é importante, gente? Deixa eu diminuir aqui e ampliar isso aqui para... Então, vou voltar aqui, gente, só para mostrar, ó. Tanto a PEP quanto a rubisco, talvez alguns aqui saibam que eu vou falar agora, mas para outros não. São enzimas. E enzimas, gente, elas pertencem ao grupo das proteínas. E recordando aí, as proteínas, gente, elas são constituídas de aminoácidos. Então, um aminoácido, mais outro aminoácido, mais aminoácido, e aí depende de proteína a proteína, né? O número de aminoácidos aí vai constituir uma proteína. Essas proteínas, esses aminoácidos, eles têm na constituição nitrogênio. Então, quando eu disse aqui o consumo de nitrogênio para a síntese das enzimas, é por isso que o nitrogênio vai entrar na composição dos aminoácidos
que uma vez unidos vão formar essas enzimas ou proteínas aí, a PEP e a rubisco. Então, essa enzima aqui, da C4, já exige um consumo muito menor de nitrogênio em relação ao rubisco, e aí por si já confere uma vantagem também. Nessa ecofisiologia, nessa comparação das enzimas e dos mecanismos de fixação de CO2, demonstrando aí eficiência das plantas C4. Ok? Pessoal comigo aí? O pessoal está dormindo? Não? Valeu aí? Aí a gente vai entrar no novo assunto, e esse novo assunto, gente, é relações fonte e dreno. Vou abrir uma nova tela aqui, hein? Gente, vou pedir perdão aqui, só para mim ver uma situação que aconteceu aqui, já estou voltando agora. Rapidinho só, gente. Perdão aí, gente. Fui ver aqui, mas nada demais. Vamos voltar aqui, relações fonte-dreno. E aí a gente precisa definir aí o que é fonte, o que é dreno, né? Então, gente, em termos aí, a gente falou muito de atividade fotossintética, né? Então, a atividade fotossintética vai estar presente aonde? Em órgãos ou tecidos, né? Então, aqui, ó, fonte. São órgãos ou tecidos que produzem e exportam fotoassimilados. Que produzem e exportam fotoassimilados. Gente, esses fotoassimilados aí são os açúcares. Então, a atividade fotossintética lá, ela vai produzir açúcares. Então, assimilados da luz. Né? Em outras palavras aqui, açúcares. Então, se existem órgãos que produzem, né? Então, aí um exemplo aí, normalmente a folha, né? Mas existem espécies aí que podem apresentar o caule, então tem cacto, né? O cacto quem produz é o caule. Aí tem as epífitas, vocês que estão fazendo aí organografia, né? As epífitas tem as raízes aéreas, então a orquídea, a bromélia, são exemplos. As raízes, como aéreas, normalmente a raiz é esverdeada. Então, normalmente é folha, mas dependendo das espécies que a gente observa, outros tipos de órgãos podem apresentar atividade e se enquadrar como fonte. Os órgãos dreno, e aí já fica fácil, né? É qualquer tipo de órgão ou tecido que vai utilizar esses açúcares e que podem armazenar esses açúcares. Então, aqui são órgãos ou tecidos que utilizam ou armazenam os fotoassimilados. Olha, gente,
A gente tem aí o caso aí, como exemplo, né? Pode ser aí o caule, pode ser a raiz, uma flor, um fruto, pode ser até mesmo, gente, uma folha jovem. Por que a folha jovem, gente? Porque ela não vai apresentar atividade fotossintética. Então, enquanto ela está sendo formada, ela se comporta como um dreno e, ao atingir a maturidade, ao começar a fazer atividade fotossintética, aí ela é convertida, ela vira uma fonte. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de um dreno chamado de dreno reversível. Porque posteriormente vai se comportar como uma fonte. Agora, caule e raiz já podem ser enquadrados aqui como um dreno irreversível. Então, como exemplo de dreno irreversível. Beleza? Olha, vamos pegar aqui uma coisa aqui, um exemplo diferente. Deixa eu ver aqui. O que eu vou colocar? Vamos pegar essa situação aqui, ó. Bom, a gente está aí, o cerrado, né? E a questão das queimadas, enfim. A pergunta que eu faço é a seguinte: com a queimada, a área foliar, né, ela é consumida, né? Então aí tem a combustão aí das folhas. E a gente percebe que as árvores elas conseguem se restabelecer, elas conseguem produzir nova folhagem. E aí eu pergunto, gente, com a queimada ela perdeu o quê? Ela acaba perdendo os órgãos-fonte. Então há uma perda aqui dos órgãos-fonte. Como é, gente? Como é que elas conseguem se restabelecer? Como é que elas conseguem produzir novos órgãos-fonte? Se há a queima daqueles que produzem os açúcares, como é que elas conseguem se restabelecer? Alguma sugestão aí? Alguém? Gente, a resposta está onde? A resposta está na raiz, por exemplo, que muitas conseguem, como é um órgão dreno, vejam só, que se utilizam ou armazenam fotoassimilados. Então, a raiz, ela pode armazenar o quê? Amido, que é um carboidrato, um polissacarídeo. Aí ela vai converter esse amido em açúcares. E esses açúcares vão ser fundamentais para a formação de novos órgãos-fonte. Então, as reservas, elas servem para isso, gente. Elas servem para rejuvenescer, né? Para renovar a parte foliar, frente a qualquer situação inesperada, como o caso das queimadas. Elas conseguem sobreviver por isso, porque elas formam reservas, né? Então, está aí um exemplo
de como que se dá esse balanço aí, fonte e dreno. Mas aí, gente, não somente para isso, tá? Não somente para circunstâncias atípicas que vão se formar reservas lá na raiz. Eu vou colocar outro exemplo aqui, ó. Fica mais fácil fazer isso aqui. Que é o caso aqui, ó. Que é o caso dos frutos. Então, gente, os órgãos-fonte, eles vão garantir, gente, açúcares, né? Então, qualquer órgão-fonte aqui, as folhas, elas vão produzir lá os açúcares, e esses açúcares, eles vão ter serventia para enchimento aqui dos frutos, né? Mas qual é o objetivo aqui, gente? O objetivo de encher os frutos é simplesmente, gente, é uma perpetuação da espécie. Quando eu falo perpetuação da espécie, gente, eu estou falando de mecanismos reprodutivos. Eu estou falando aqui, ó, da dispersão da semente. E eu estou comentando isso por quê? Porque a planta, ela acumula açúcares no fruto, ela dá uma moeda de troca, né? Então, os animais, se o caso aqui forem animais, né? Eles vão se alimentar desse fruto e, consequentemente, gente, eles vão fazer a dispersão das sementes. Haja visto que grande parte eles não conseguem digerir as sementes. Eu não sei se é de conhecimento aí de vocês, mas tem certas sementes que só conseguem germinar se ela passar pelo trato digestivo do animal, né? Então, aqui é uma moeda de troca, né? Investem um acúmulo de açúcares nos frutos, simplesmente visando aí a dispersão da semente, né? E a propagação da espécie. Então, aqui tem todo um olhar reprodutivo. E as situações são inúmeras, né? Dessas relações fonte e dreno. Às vezes, gente, vai ter a questão da renovação das folhas. Então, a gente pode colocar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Vou pegar aqui um último exemplo. As estações. Então, por exemplo, aqui no inverno, né, elas perdem as folhas, isso acontece no outono, né, e aí, antes né, elas acabam formando reservas aqui na raiz. Para o momento da primavera, né, ela já ela tem reservas nutritivas para investir em flores. Então, flor, gente, flor como órgão reprodutivo, né, ela necessita de aroma, necessita de tonalidade, de cor, para ter o atrativo, né, dos agentes polinizadores. E tudo isso, gente, todo esse investimento exige demanda de quê? De açúcares. Então, essas relações fonte-dreno, elas vão se alterar conforme as estações, a prioridade, né?
seja para renovar a folhagem, seja para investir em flores, seja para depois fazer o enchimento dos frutos. Então, até as estações, elas vão alterar um pouco dessas relações fonte e dreno aí. Né? O que é prioridade para a planta? Olha, dito isso, gente, existe um mecanismo de regulação entre fonte e dreno. Então, aqui, fonte, dreno, e um exerce controle sobre o outro. É um mecanismo de feedback, né, de estímulo e resposta. Então, a fonte, por exemplo, ela vai produzir açúcares que serão translocados aí até o dreno. O dreno, quando atingir a sua capacidade máxima, né, então, se já os locais de armazenamento estão repletos de açúcares, então, primeiramente aqui, ó, é um estímulo positivo, né? Produção de açúcares. Aí esse dreno, uma vez que ele atinge a sua capacidade de armazenamento, ele gera uma resposta, um feedback negativo, sinalizando para a fonte diminuir a atividade fotossintética. E aí a fonte diminui a atividade fotossintética até que o dreno necessite de mais açúcares e um vai controlando o outro, gente. Normalmente isso se dá, essa comunicação entre hormônios. Hormônios, gente, servem para isso. Fazer a comunicação entre células de órgãos distantes. Tá? Então, um sinaliza para o outro e o outro sinaliza para o primeiro se deve ou não aumentar a atividade fotossintética ou diminuir. Esse tipo de assunto, gente, a gente vai fazer uma abordagem mais profunda na aula de amanhã. Tá? Então, hoje aqui, gente, a gente vai ficar com esses dois assuntos aí. A ecofisiologia, que é aquela série de adaptações fisiológicas a nível de enzimas, né, que conferem uma vantagem da C4 sobre a C3 em termos de adaptação aos ambientes tropicais, porque elas são mais eficazes na absorção do gás carbônico, do substrato, elas suportam mais altas temperaturas, são mais eficientes aí na utilização da água, não sofrem fotoinibição, elas não fecham os estômatos, até porque elas gostam, quanto mais temperatura, quanto maior a temperatura, melhor para elas, frente a C3. E aqui a gente fez uma abertura aqui do assunto de relações fonte-dreno, né, mostrando um pouco a organização interna, né, como é que se dá isso. Então, a gente vai falar amanhã como que ocorre esse tipo de transporte, a distribuição para o dreno, e a gente vai se ater em detalhes no dia de amanhã. Pergunto aí à turma, pessoal que está quieto hoje. Turma, dúvidas aí? Nenhuma dúvida? O pessoal deve